Se Leva na Área, mais um episódio especialmente para vocês que têm a vontade de querer transformar a jornada, a carreira, o seu negócio e chegar em grandes voos. Juntos aqui comigo tem Alberto Benhaja. Fala, povo. Christian Visval. Fala, guerreiros. E eu, Caio Montecláudio, para a gente fazer um bate-papo muito rico em grandes ideias. Porém, antes de começar, eu gostaria, por favor, de 1 minuto de atenção de vocês. Sabe aquele plantão que roda o mundo e vem tan, 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 tan? Esse é aquele momento. Sabe por quê? Eu trouxe aqui a embalagem do último episódio. Porque nessa rodada aqui, quem perder paga o almoço. É a grande final, isso é verdade, é a grande final. Fechamos a temporada com isso. Porém, eu dei sinais de que eu senti que no último episódio eu estava sendo sabotado. E eu comprovei. Não, a gente falou que a regra é clara. A regra é clara. Escolheu, tem que ir. Exato. Não, mas estava impossível. Você sabe que na regra não valeria, mas tudo bem. Porque já tinha encostado em outro, tinha? Não, mas Não, você tudo pode, bem, não a gente tá pode? encostando. A regra oficial é aquele... A primeira peça que encosta tem que tirar. Mas nós É mesmo? a gente está mexendo Não, aqui então eu vou geral. fazer direitinho. Ele vai tirar. É... Pode contar. Não sei. Essa regra de vocês. Eu vou pegar aquela caixinha lá para ler as regras. Então eu vou fazer o seguinte: para você que está assistindo aí em casa e querendo ansioso para ver quem vai perder, eu perdi injustamente, mas tudo bem. Eu vou ler para vocês que o injustamente? manual. Não. Tá aqui, ó. Usando somente uma mão, remover um bloco de qualquer lugar abaixo do último andar, é possível tocar em todos os blocos até achar um solto. Vocês entenderam por que eu perdi? Não. Deixa eu ver se isso tá certo. Não sei não. Não. Pode ver Vê aí. se tá a interpretação, tá. Não. É o item 2 Mas não ou tem 3. um vírgula exceto se for o Você Caio? fala alemão, tá escrito em alemão. Do outro lado é que não tá... Tem aqui no item 2. Porque eu que é vejo isso? aqui, se a torre desmoronar, o jogador tá fora. Você Sim. derrubou, o jogador tá fora. Verdade, isso É o que tá aconteceu. escrito aqui. Ah, sim. Só um parênteses, pra quem tá vendo agora. É assim, ó. No último Mas eu episódio... tinha visto isso no YouTube, hein? A menina me ensinou errado. No YouTube, tem algum vídeo de uma menina no YouTube ensinando isso aqui? Não assistam. Leiam uma caixa, tá? Era só ler a caixa. Isso acontece muitas vezes, né, cara? A gente, É. em vez de ler o manual, vai ver no vídeo no YouTube. Como funciona isso? Eu fui fazer isso. E a pessoa que gravou o vídeo não leu o manual. Assistiu o vídeo de uma outra pessoa, Exatamente, que também não leu o manual. que deve ter sido em alemão. E por Que causa, não leu o manual. e por causa dessa lógica, eu perdi a última Não episódio. foi só por isso. Não, Pelos lógico que foi. motivos. A regra é clara. Eu acho que até pra chegar na grande final... Mas essa regra poderia ficar mais interessante. Senão o episódio tem 1h40 e a gente não derruba, né? Mas e aí? Vamos seguir Então, a nossa regra nossa ou a regra é- regra da caixa? O Caio encostou, tem que... Não, se a regra da caixa não tem como, porque ele usa o balanceamento, você tem que usar Entendi. engenharia e estratégia. Entendi, tá melhor, bom. A gente vai, Não, pode tá bom. tocar. Não, pode mas tocar. agora Tá bom. agora que tá empatado, eu acho justo. E a gente foi mais Justo. rápido também. Foi mais rápido. Foi mais Verdade. rápido. foi mais rápido. Foco na conversa. Caraca, galera. Final, hein? Grande final. Final. E aí? Apostem aí. E a gente falou no episódio anterior que a galera poderia ir comentando aonde quem tiver que pagar vai ter que nos levar. Então, Exatamente. senta o dedo aí, digita aí aquele restaurante top, principalmente se eles perderem. Ou Pessoal, coloca... lembrando que estamos em São Paulo. Não adianta ir muito longe. né? Então vamos lá? Vamos começar, pessoal? E enquanto isso, eu vou abrir um tema e enquanto o jogo vai rolando, a gente vai batendo um papo sobre esse tema. Você não bebeu nada ainda. Os caras estão querendo pegar pesado. E eu continuo comigo. com a mão esquerda, né? Mas beleza, tá bom. Primeiro tema. O perigo da falta de planejamento nos negócios. Acho que no negócio e na carreira, na vida, né? Cara, o jogo aqui já mostrou isso, né? Porque ninguém se planejou, não tinha nem lido a regra, né? Então, assim, Exatamente. você já mostra o perigo. Tipo, ó, o Cris encostou em 2, e aí? Ele tá encostando em 3 já no primeiro, e aí? Tá Você levou algo sobre isso na caixa? Não. Eu fui só atrás Porque do... esse daqui de baixo saiu muito mais fácil. Eu fui atrás dos meus direitos. Não, mas já saiu metade Mas de saiu um, do- pô. Não, mas eu poderia, agora, quem sabe. Não, rapaz, não Dificultar pra vem. vocês? Não, grande final, tem VAR, tem tudo. A Caraca, produção tá difícil aí. esse aqui agora. Os caras derrubaram no primeiro. O que tá acontecendo? Não, sabe qual é o mais legal? É isso, o perigo da falta De planejamento. Caraca. O Cris simplesmente enfiou o dedo. Destruiu o jogo. Pra quem não sabe, Muito a gente bom. começou a beber no episódio anterior já. Ou seja, faz 15 dias que os caras estão bebendo. Vamos lá. Ah!
Exato. Pior que esse aqui tá fácil, esse aqui tá Não, fácil. mas agora você coloca isso no lugar e deixa que vai ser Ou o que eu o Caio volto vai nesse. tirar. Enquanto Cris. isso, vão comentando Ele aqui tá vendo embaixo com quem vocês todos, acham que vai perder. Você escolheu, Cris. Deixa aqui embaixo quem vocês acham que vai derrubar no episódio de hoje. Não, e aí, será que é tipo Calma no aí. primeiro minuto mesmo? Nossa, ele vai inverter o movimento. Não, vamos lá, galera. Vou voltar. Ele vai fazer isso. Que Ele vai sair manobra. por esse lado. Pronto. Boa, aí sim, É. isso. Não, mas eu acho que o Cris fez isso propositalmente pra mostrar o perigo da falta de planejamento de verdade. Exatamente. Eu comecei sem planejar. Sem planejar. Saiu tacando dedo. Aí, o Caio já tinha visto o Aí, bolinho. é lógico. Muito fácil. Aí também não dá, né? Você sabe que eu acho que isso é muito comum, Ana, Cris? Não só nas empresas, as pessoas fazem até pouco isso nas próprias vidas, né? Acho que até mais nas suas vidas. Até mais Nas suas vidas. Que não deveria, porque você... Cara, é muito mais difícil você consertar na sua vida do que no negócio, né? Porque às Exato. vezes um negócio você pode sair dele, por mais que você saia com prejuízo, a sua vida é mais danoso. Mas acontece bastante mesmo. Mas a gente tem que ser, as pessoas têm que ser mais estimuladas. A nossa cultura tem que estimular mais o planejamento. Mostrar que planejar, que se organizar, fica melhor. Cara, isso em particular eu fiz muito de uma maneira, até por exemplo, cara, vamos lá, eu cheguei no momento da vida, falei, agora eu vou casar, agora eu vou ter filhos, sabe, já estava preparado para isso. E eu vejo às vezes, por exemplo, poxa, cara, coisa boba, tá? Engravidei a menina. Cara, como? A menina caiu e não tinha camisinha, sabe? Uhum. Não planejou esse tipo de Exato. coisa. Exato. E o cara, não, mas aconteceu. Aconteceu o quê, cara? Sabe, faz um planejamento mesmo, cara. Organiza, o que o Ada falou, organizar a vida pessoal. Realmente, organiza, cara. Para algumas coisas o cara considera muito sério, mas pra vida pessoal não. Ó. Então, Sim. planifica, porque assim, você envolve muitas coisas e às vezes não planejar algo pessoal, você prejudica todo o teu resto, cara. Sim. Pessoas em volta, né? Sim. Exatamente. Ainda mais se for líder de um negócio. Sim. Líder de família. É. Você tem muita pessoa envolvida. Isso vai muito além dos só que assim, negócios, né? e também a gente entendeu por que as pessoas não planejam. Vocês acham que elas não planejam porque não dão importância para o perigo de não planejar, ou não planejam porque não acreditam que planejar é melhor, ou até, a terceira que me veio agora, excesso de ansiedade, quero logo fazer. Ou acho que nem isso, cara. É mais um modelo deixa a vida me levar. Eu acho que também a gente não é estimulado. Não A sei planejar? se... Acho que como... Não sei, não posso... É que eu não quero falar que é a cultura do Brasil, sabe? Mas Não é, porque não é todo mundo que não é assim, é... não. O mundo é assim. Eu acho que a gente não é estimulado tanto a planejar as coisas, sabe? E tem pessoas que dão sempre aquela desculpa, mas não dá pra planejar tudo. Realmente não dá pra planejar tudo. Mas, Não, na minha opinião, eu tá. acho que sempre dá pra planejar. Por Então, exemplo, para mim, dá para planejar tudo. Talvez você precisa fazer o seguinte, o que vale a pena perder tempo para perder bastante tempo no planejamento e outros que, ok, você faz um planejamento mais o que eu digo é tipo um Covid, por exemplo, deu essa pandemia. Tem gente que fala, mas não dá pra planejar. Realmente, não dá pra planejar uma O pandemia no Covid mundo. não, mas uma grande crise sim. Uma grande crise, sim. Exatamente. E, Que inclusive, vai acontecer. Inclusive, já fiquem sabendo. Vamos ter crise daqui 3, 4 anos. Com certeza. Porque a gente teve atrás 3, 4, a gente teve 3, 4 atrás. Então, assim, principalmente no Brasil, principalmente no Brasil, num país subdesenvolvido, a gente não trabalhar com a hipótese de uma grande crise, seja ela econômica, política, enfim, aí é ser um falso otimista. Sim, sim. Porque vamos olhar o histórico, a gente sempre teve crises, independente de partido, de governo, não adianta, a gente tem crises. Enfim, e um país subdesenvolvido tem essas características. Então você dizer que não estava preparado, lógico, você pode não estar preparado para a crise específica como a do Covid. Mas que você estar preparado para que crises virão. Então, assim, você ter um caixa fortalecido, time, Sim. buscar receita recorrente, ter Diversificação de serviços. portfólio que seja resiliente,
são coisas que o preparam para a crise, seja o nível da crise que for vir ou não, você está preparado para alguma crise, o que é melhor daquilo que é aquele otimista que acredita que não, crises... Não, vai estar tudo bem sempre. Exatamente. Isso é muito interessante quando você pensa em algum projeto de segurança, você fala, cara, tem que ter redundância? Verdade. Isso. Exatamente. E aí que tá, você não entende, o Caio até já comentou sobre isso, que às vezes a gente vê muito no nosso segmento que tem muitas empresas, então é um segmento pulverizado, que não tem um consolidador de mercado, né? Você tem diversas empresas, muitas empresas que começam absolutamente do zero, né? Às vezes porque, perdeu o emprego ali, começou um negócio, e a gente vê não ter o planejamento. Porém, o nosso segmento deveria exigir essa mentalidade de planejamento. O planejamento de segurança, que a gente faz para um projeto de um cliente que faça para o nosso redundância, negócio. Né? São coisas, você prevê que vai acontecer, você não é prever, mas você se precaver que vão acontecer coisas não legais, porque é isso, né? Segurança você utiliza, você implanta até esperando não utilizar. A gente vende isso, né? A gente vende isso. Exato. E às vezes a gente não faz o nosso negócio na parte financeira, na parte de RH da empresa. Fluxo de caixa, capital de giro. Então esse é um ponto de reflexão aí para os profissionais, os gestores, empreendedores do nosso segmento. Cara, a gente vende, a gente convence o cliente a se planejar de riscos que podem acontecer, mas a gente às vezes não pratica se precaver, se proteger de riscos no nosso negócio, né? Então eu acho que é uma baita reflexão que a galera tem que ter disso aí. E sempre dá para sentar numa mesa e falar, deixa eu resolver isso aqui. Por exemplo, que nem você falou do Covid. Você se planeja para uma pandemia dessa, não para uma pandemia dessa, mas você se planeja para você estar mais para forte. Uma crise. Para uma crise. Quando vem a pancada, para um momento você dói difícil. menos. Porém, é uma coisa muito inesperada. Nada impede de falar, que algumas pessoas falam, já foi, já aconteceu, deixa. Deixa não. Dá para sentar e falar, como que eu vou sair dessa? Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou planejar diante dessa situação? Sempre dá, sempre dá. E às vezes as pessoas fazem, elas só não têm noção que fazem. Que nem o que você falou do casamento, muitos fazem. Se você é um casal e você fala assim, eu primeiro quero ficar noivo, depois eu quero casar, depois eu quero ter filhos, isso é um planejamento. Sim. Porque eu quero primeiro viajar, passear mais com a minha esposa, depois eu quero ter filhos que eu vou estar melhor profissionalmente, estar numa casa maior. Converse mais sobre isso. Só de falar de noivado, Tati, que o meu casamento... Exatamente, é isso que eu ia falar. Só de falar de Tati, casamento... procure o Caio para conversar sobre isso, porque para ver o cronograma aí do planejamento dele... Em que etapa que tá? O microfone até caiu de tanto desespero que ele ficou. Mas até pelo contrário, é o planejamento, não é tipo algo bagunçado, nós vamos fazer por fazer. Não, tá planejado, né? Isso é realmente isso que é amigo, legal. né? Salvou Cristo. Muito bom. Cara, mas o perigo da falta de planejamento. O perigo é isso, é o seu negócio. É a sua vida tomar outro rumo. Então é muito grande esse risco. Então é pensar nisso, é planejar, é anotar, é ver os próximos passos. Isso é fundamental todo mundo fazer nas suas vidas e nos seus negócios. Inclusive, a Tati, ela me ajudou... Tati, minha noiva, tá, pessoal? Que eu tô no processo, eu tô no meu planejamento de casamento. Barrigando, beleza. Não é, a pandemia. E ela me ajudou muito a fazer... Há 5 anos. Sei lá, né? A pandemia me ajudou muito. Coitada, Tati. A gente vai casar, viu, Tati? Aguenta aí. E... Nossa, quase que eu perdi de primeira, assim. Não acredito. Nossa, se fosse isso, eu ia chorar aqui. Mó showzinho que eu dei no começo, vou lá e derrubo no primeiro 2 minutos. Fez assim e voltou. E a Tati, ela enxerga muito essa parte do planejamento. E eu fui uma pessoa muito de, não, bora fazer a ideia boa, vamos iniciar e tudo mais. Bati, quebrei a cabeça algumas vezes por excesso de ansiedade. O meu pai também, ele fala essas coisas também, de mais voltar para o planejamento. E com o tempo, a minha vida eu acabei aprendendo a colocar isso em prática. E ajudou muito. Sabe um exemplo do nosso mercado que aconteceu muito isso? Quando bombou, talvez, aquele negócio de portaria remota. Todo mundo falou, não, bora fazer, vamos fazer. Mas não teve um plano. Pô, eu tenho o lugar certo, quanto vai custar, quanto O plano eu vou cobrar. foi seguir a manada. O plano foi seguir a manada. Não, tá na moda, vou ficar de fora, vai dar problema. E dá problema. Eu vi pessoas terem problema, quebrarem, porque faltou planejamento nisso daí. Não, tem que fazer. Planejamento não tem como não fazer, tem que fazer. Você tem que anotar onde você quer chegar, depois você consegue o que eu preciso fazer para chegar,
analisar mercado se é possível e depois fazer a conferência mês a mês. Enfim, tem que... Os perigos são todos. Fazer a avaliação. E tem um ponto que eu acho legal, até o Thiago Nigro fala bastante disso, que é o risco da ruína. Tipo, tudo quando ele analisa, ele pensa muito o risco da ruína. E o que é a ruína? É você, de fato, poder desmoronar, cair aqui o Jenga da sua vida, do seu negócio. Então, por exemplo, eu lembro bem que no final de 19, ele foi convidado para fazer uma palestra na China, em março de 2020. Lembro até que o Marcelo Baratella, que enfim é um amigo nosso, iria junto. E ele estava todo empolgado, queria estar. E aí quando começa a pandemia, ele começa antes até na China, esse tipo de coisa. Mas existia toda uma conversa de que iria o evento acontecer, etc. Iriam grandes palestrantes do Brasil para lá, etc. E quando foi no final de fevereiro, começo de março, aqui ainda não tinha a coisa ficado tão ruim, né? Ele analisou isso, o risco da ruína. Quer dizer, ok, a oportunidade é legal, tudo é bacana, só que eu tenho um risco ali que é, de repente, pegar um vírus que eu não conheço e morrer. Pô, cara, é ruína isso. Então, logo não faz sentido pensar assim, mas é mega lucrativo, não sei o que. Cara, mas eu tenho o risco da ruína nisso daqui. Cara, vocês sabem que era para eu ir para a China e o Silvano não deixou. Eu ia para fazer uma cobertura lá, o risco de falar, cara, se você pega alguma coisa lá, já começou, tal, a gente não sabe o que é, tal. E ele falou, cara, não dá para arriscar. Não dá para arriscar, você não vai. Eu falei, cara, como assim? Pode ser importante uma venda, tá? Eu falei, não vai, cara, não vai. Pelo que a gente está vendo, não vai acontecer. E aí, ele já meio que colocou na minha cabeça, você não vai, cara, porque tem um risco aí que aconteceu uma coisa que a gente não sabe. Cara, você não fala chinês. Qualquer coisa que acontecer, a gente não vai saber como resolver, esquece. Tem razão. E as grandes empresas, elas aplicam isso. Sim. Às vezes em voo, dependendo do nível do cargo dos executivos, voos separados. Não, então, você analisar, isso é planejamento. Você pensar os riscos, quais os riscos que você aceita tomar e aqueles riscos, cara, não. Por mais que seja alto a chance de retorno, mas se o risco ele tá colocando em risco a ruína do negócio, né, ou da sua vida, sua família, etc e tal, você já tem a resposta que é não, né? Mas para quem está nos assistindo, assim, na prática, no dia a dia, autônomo, pequenos empreendedores e inclusive os executivos, porque carreira também exige um planejamento. Não é só porque você não tem um negócio que você não tem que ter planejamento. No episódio anterior, inclusive, nós falamos sobre isso, sobre metas e tudo mais. Depois volta lá e assiste. As metas inalcançáveis, o cara, ele como executivo, vê qual é o planejamento da empresa para ver quais são as ações que as áreas que influenciam no resultado dele, como elas estão se comportando, para ele planejar as ações dele, né? Uma das coisas que eu costumo falar é assim, cara, não adianta planejar o ano se eu não planejei a semana. Também tem Sabe? isso. Cara, ok, eu sei onde eu vou chegar o ano, planeje essa semana. O que você vai fazer essa semana para chegar lá? Fácil? Eu acho que assim, você pode até planejar o ano, só que sabendo que para chegar no ano eu preciso fazer semana a semana. Eu sempre brinco bastante com o meu time. Eu gosto de fazer analogias com coisas de esporte, né? Futebol, basquete, tal, atleta, né? Bicicleta, tal. Um atleta. Porque fica lúdico, as pessoas Claro, entendem, claro, né? não tem razão. E ainda mais para quem são atletas. E um ponto que é fato, ninguém faz o segundo gol sem fazer o primeiro. Com certeza. Ponto, entendeu? É isso aí. Exatamente. Show, então. Vamos jogar? Porque eu tô ansioso pra você pagar o almoço Não, nosso, porque, cara, ninguém escolhe almoço Caraca, melhor que você. Ele encostou em uma e já tirou direto. Não, ele tirou duas. Ele encostou em uma e tirou Já te duas. mostrou qual vai ser a outra. Nossa, só falando em pagar o almoço, eu já desisti Top, na cara. hora. Facilitou a vida do Adam. Isso foi top, cara. Foi muito... Vamos pra segunda? Vamos pro outro. Vamos Lê, aí. Vamos. Cara, Lê, não, vamos lá, Caião. Você vai ler, eu acho que eu quero te desconcentrar um pouco. Aqui. Então tá, formação do preço de venda. Ponto importante também. Muita gente começa achando que tá mil maravilhas, mas descobre um monstro lá no fim, hein? Por falta de formação do preço de venda. Mas essa até que não tem tanto segredo se o cara faz ali o feijão estudo com simples, arroz. Não tem segredo mesmo. Formação de preço não tem segredo. A questão mas precisa ser feito direito. Porque eu acho que esse também é um ponto. Às vezes o empreendedor as pessoas ficam esperando que eu preciso desvendar um grande segredo para a coisa dar certo. E às vezes não, você precisa só fazer o óbvio. Ou até eu já vi isso, né, cara? Quanto o concorrente cobra? Eu vou cobrar um pouco mais barato para ganhar. O cara não sabe que o cara fez um estudo para legalizar. Então, isso que eu ia falar, eu vejo como duas possibilidades de você definir preço. Essa possibilidade de você fazer benchmark, olhar o mercado
e cobrar igual, um pouco mais, um pouco menos, ela administrativamente ela é válida. Porque você fez um benchmark de mercado, seu mercado cobra esse preço, você seguir cobrando o mesmo preço, isso tecnicamente é válido. Vira um desafio para você descobrir como que você tem que trabalhar na sua cozinha para chegar naquele preço ali Perfeito, também. exatamente. Então tá, você aplicou a técnica de seguir o líder, seguir seu parceiro, seguir o seu mercado, o que todo mundo faz, você define o seu preço. Agora o desafio é como você faz então, porque se você foi por essa prática de adotar o custo do mercado, o seu desafio vai ser trabalhar seu custo. Exatamente. Porque se você definiu o seu preço, eu vou cobrar o que todo mundo cobra, R$10 determinada coisa. Só que o seu custo é acima, não paga toda a estrutura, não paga... Não fecha a conta, né? A conta não fecha. Então, assim, tecnicamente está válido você seguir seu concorrente, mas não necessariamente isso vai dar certo para o seu negócio. Então, esse é um ponto. Então, o que eu acho sempre válido é você fazer a formação do seu preço seguindo, levantando seu custo fixo, seu custo direto daquele produto, calculando seu custo fixo, a taxa que ele vai somar no custo direto que você tem. Você precisa cobrar os impostos, as tarifas, seu custo de venda, marketing, você formar esse seu preço para você chegar no seu preço de venda. E aí você comparar com o mercado como que você está. Então, eu formei o meu preço de venda baseado no meu custo, é como eu gosto mais de fazer, então eu tenho o custo, eu vou considerar margem de logística, administrativo, porque é isso que às vezes as pessoas não consideram. Você tem um custo administrativo em toda a compra que você faz. Exatamente. Isso é um custo, ele precisa estar... E isso é um custo direto, isso não é um custo indireto. Porque toda vez que você comprar algo, você tem custos administrativos envolvidos. Você tem o custo tributário. Então, e aí, você está faturando como nota de serviço, nota de equipamento, você tem um custo de imposto direto que você vai pagar a guia ali, os tributos, etc. e tal. Você tem custo de boleto, você cobra cartão, você tem a taxa da maquininha. Então, tudo isso, então você precificar, montar seu preço de venda baseado calculando o seu custo, todas as suas taxas, penso que é o ideal, é o que eu gosto de fazer. Depois que eu fiz isso, aí eu vou comparar com o mercado, para saber como é que eu tô. E com o nicho certo. Então, isso que eu ia falar. Aí Tem você vários compara com o níveis seu no mercado. Perfeito. Você compara com o seu mercado, fala, legal, estou um pouco acima e agora eu baixo? Não. Você vai olhar, tá, mas por que eu vou estar um pouco abaixo? Cara, meu produto é melhor. Qual o diferencial que eu tenho agora? Qual o diferencial? Exatamente. Aí você analisa o seu time, o seu propósito, seus diferenciais e fala, não, legal, estou 3% mais caro. Cara, mas eu tenho um diferencial disso e disso. Então, legal, então eu vou cobrar 10% mais caro. E eu tenho por que cobrar. E eu tenho por que cobrar. Aí você vai para a sua diferenciação. Mas você formatou o seu preço de uma forma estruturada que te propicia a, em determinados projetos, você poder dar uma deitada no preço. Então, isso eu gosto de fazer. Então, quando chega para mim alguma solicitação, enfim, na BHC a gente tem lá até X de margem de contribuição, o gerente aprova, abaixo de X, o gerente aprova e depois cai para mim. Quando chega para mim, eu gosto de ver isso. Aí mostra para mim aberto isso. Custo, margem de contribuição, custos logísticos, imposto, boleto. Sabe aqueles R$2,80, R$2 você paga no boleto? Tá lá, entendeu? O custo financeiro. Porque isso, cara, ainda tem pessoas que têm dificuldade de entender o seu custo de aquisição do cliente. Mas assim, o custo financeiro é o seguinte. O cliente chega e fala, cara, eu vou pagar em uma parcela daqui 30 dias. Ok. E aí, outra oportunidade, o cliente, não, vou pagar 50% para 30 dias, 50% para 60 dias. Nossa, quase ninguém faz isso aí. Cara, você concorda? Vamos lá. 2 vendas de R$50 mil, onde você vai ter os mesmos custos. Qual custa mais barato? Pagar 100% para 30 dias ou pagar 50% para 30, 50% para 60? Custa mais barato pagar 50% para 30, 50% para 60. Por quê? Porque o dinheiro tem custo ao longo do tempo. O dinheiro se perde ao longo do tempo. Você receber R$1.000 hoje é mais dinheiro do que você receber R$1.000 amanhã. Okay? Então, você precisa trazer... Então, do outro lado, vai ter que mandar 2 boletos. Tem que cobrar mês que vem, o tempo do vendedor, o tempo do financeiro. Perfeito. Tem que ser calculado isso. Então, assim, todas as vezes, você trazer para valor presente, aplica qual é a taxa de mercado, seja Selic, o que é, trouxe para valor presente, aí você compara suas vendas. Porque aí é onde você vai chegar para o cliente poder falar com propriedade. Legal, eu chego nesse preço, mas em vez de pagar em 5, paga em 4. Por quê? Porque eu sei que isso vai
vai trazer um custo financeiro um pouco menor. Então, com base nos custos, aí eu consigo ver margem de contribuição e tudo mais, e aí você consegue tomar decisões mais assertivas. Por quê? Você tem lá o custo de logística administrativa que eu falei, que é seu time. Só que às vezes você está num mês ou numa época que você está com as vendas fracas. Às vezes faz sentido você vender com margem de contribuição quase zero para esse cliente. Por quê? Porque o custo administrativo, o pedaço de custo administrativo que aquele pedido vai te trazer, vai somar para você, no final do mês, pagar seu salário. Cara, uma vez... Exatamente. Isso às vezes é importante o time perceber. Às vezes eu fiz uma ação de promoção mesmo, para falar, cara, eu preciso trazer mais leads, aumentar o número de clientes e a gente vai fazer uma promoção. Para fazer uma promoção, eu realmente diminuí um pouco o preço e tirei o lucro e falei, cara, vamos fazer, beleza. O equipe comercial chegou e falou, caramba, cara, te vendeu pra caramba esse mês, pô, eu queria um aumento. E, cara, eu tirei o lucro para te conseguir vender e aumentar o número de clientes e agora a gente vai começar a trabalhar essa base, o long time learning, mas eu tirei o lucro, então não dá para pedir um aumento. Deixa eu te mostrar aqui como funciona. Quais são os nossos custos? Sabe? Entende o negócio. Por que a gente vendeu pra caramba? A gente vendeu pra caramba, assim, a gente aumentou, ok. Mas o lucro, você está vendo faturamento. E faturamento é diferente de lucro. Total. E o cara acha que, porque vendeu pra caramba, a empresa tá com mal grana. A gente vendeu pra caramba como uma ação agora para trazer os caras. Ok. Mas não é que tá com mal grana. A gente tem, qual é o nosso custo? Entende o momento do negócio. Eu te ajudei a vender fazendo essa ação diminuindo o lucro. Agora é hora de manter esses caras. A gente não pode trabalhar com churn, sabe? E focar em lucro. Mas não dá para te dar um aumento agora. E o cara ele olha só quanto a empresa está faturando. Genial, chamou o cara para conversar. Isso é o que a gente falou no episódio anterior sobre cultura. Você chamou o cara e falou, você vai jogar o jogo junto comigo, você vai olhar da onde eu tô olhando. E você vai ver que não faz sentido o que você tá me pedindo. Sim? E tem também a questão que a gente falou... Ada embaçando para jogar a peça dele. Não ele não quer pagar o Sou almoço. eu, desculpa, é verdade. Me empolguei aqui, Esse galera. episódio, vocês não estão entendendo a pressão e a energia que está aqui no ambiente, no ar, viu? Mas o que eu ia falar também era que, como no episódio anterior a gente falou, de ter os dados abertos. Abertos assim, de você deixar o time ciente Mais das envolvido. informações, né? Que às vezes tem isso, às vezes o time não sabe que vender muito não necessariamente significa... Ganhar muito. Exatamente. Então é importante. Isso... Você vai... Não, precisa insistir, não precisa? Nossa! Chega, dá um zoom nesse momento aqui. Dá um zoom. Não pode, né? Olha que Você tá tirando aqui, pô. Deixa os dois ao mesmo tempo, cara. Gui, você filmou isso, Gui? Vou te contar, viu? Antes dele colocar, eu já vou tirar a próxima. Contar, Então. você tá Eu valendo? deixei fácil pra você, Gui. Não tá tão Pô. fácil. Não, é de verdade, não tira essa. Não tira. Não, Não, tira essa. vai cair. Não tira essa. Não, vai cair se eu tirar. Eu sei, Não, então, não tira. Eu tô voltando ela. Volta, pode, tá definido que pode, tá na Tá caixa. definido. Eu vi isso na caixa. É pra vocês verem que aqui dentro de nós existe uma alma, uma boa alma, que nós ajudamos o nosso amigo Lógico que aqui é. a não se lascar. Não, se eu tirasse essa já era. Depois que eu fui ver. Isso, não, Caraca. arruma melhor até. Deixa mais firme. Vamos lá ver. Não, mas tava colado ali alguma coisa, porque ela se mexeu. Vamos pra Próxima. Boa. Então, estamos no planejamento. A gente tá seguindo o planejamento. Caraca. Até medo. Qual que é, Ada? Vamos lá. Como definir prolabore e remunerar sócios? Na prática, como você vai Então, fazer? eu acho que até valeria a pena falar, né, o que é prolabore. Aí, Caião, o Cris pode explicar enquanto eu me concentro, porque eu preciso conseguir passar por essa. Que o dono da empresa ou os sócios da empresa tiram para eles como salário. Exato. Exatamente. Depois de muita luta, todos os empreendedores lutam para ter o tal do Prolabore. Que é o salário deles. Exatamente. Exatamente. Eu até colocaria adicionalmente a essa pergunta, que fala como remunerar os sócios, eu adicionaria também uma diferenciação entre sócios e investidores, que cada vez é mais comum. A gente tem empresas que são aceleradas, são por investidores,
E aí você precisa tratar esse ponto também que eu acho que é bacana. Ai! Quase. Caraca. Tá dificultando. Vamos lá, e aí? Como que vocês fizeram o Prolabore? Falei. Não, mas só conclui o que você ia falar, porque é uma boa. Não, Porque- então... mas Não, pode ir jogando, viu? Não, mas eu acho que eu concluí. A diferença de investidor para Prolabore, porque as pessoas, às vezes, Não, assim, eu acho que o sócio que trabalha e o que não trabalha. sócio de investidor, porque não necessariamente o investidor é sócio. Né? E no mundo de startups isso é muito comum. Por exemplo, sei lá, eu invisto em diversas startups, eu não quero ser sócio. Tenho nenhum interesse de estar no contrato social. Sim. Isso é uma responsabilidade do empreendedor, ele que tem que tocar o negócio, as responsabilidades é dele. O que eu quero é apoiar ele com dinheiro e com intelecto, né, o smart money, para ele acelerar o negócio dele. Então, assim, até em virtude disso, por isso que é importante olhar como estar bem remunerado e definido as regras do sócio, da pessoa que está ali tocando o negócio, o empreendedor, e o investidor. Como também você pode ter o sócio que não trabalha no negócio. Então você tem as três posições ali, né? Então assim, eu penso que, vamos lá, o cara quando começa um negócio, o empreendedor, o risco é dele, certo? O empreendedor não pode terceirizar o risco. Isso é até um cuidado que os investidores cada vez mais precisam ter, que é de não estarem de pegar empresas onde o empreendedor está terceirizando o risco dele. Então, assim, eu busco um investidor, eu tenho meu Prolabore, eu coloco um Prolabore alto. Ah, mas é porque se eu estiver no mercado eu ganho tanto. Bom, então vai para o mercado. Cara, isso é o que todo mundo fala. Pô. Não, se eu tivesse no mercado... Porque assim, o cara ele vivia de cachorro quente até hoje. Aí ele recebe o aporte de investimento, há 5 anos atrás o salário dele já muda. Ele fala, não, eu mereço X mil reais porque eu no mercado valeria tanto. Então vai pro mercado, né? Exatamente. Porque assim, ó, vamos lá. Mas, cara, o negócio mexe dois, e aí o que faz? Porque sai os dois e não vai cair. Não vai sair os dois. Acho que não vai sair. É que esse de cima não pode, né? Tudo bem, vai. Não, mas eu não estou encostando nele. Vai com estratégia. Tá bom. Então, assim, veja bem, o empreendedor, ele é o tomador do risco, ok? Então, eu penso que o Prolabore dele não pode ser comparado com o que pagam no mercado. Ele sempre precisa ter um Prolabore menor do que paga no mercado. Se eu tivesse funcionário de uma determinada empresa, eu ganharia X, então o seu Prolabore sempre precisa ser menor. Porque o empreendedor, o foco dele não pode ser receber Prolabore. Exatamente. O foco dele tem que ser equity, ou, porque equity tu sempre tem que ser. O equity é o valor da sua empresa. Então esse sempre tem que ser o foco de todo empreendedor, o equity. O quanto sua empresa vai estar valendo no futuro. Se o seu negócio for da economia tradicional, você buscar os dividendos, fazer a empresa dar lucro, e aí você, mensal, semestral, anual, distribuir dividendos. Então a remuneração do sócio de verdade vai vir nos dividendos. Se você for da economia tradicional, vai vir nos dividendos e um equity. No meu caso, como empreendedor, o meu Prolabore é um salário mínimo, para ter um Prolabore, né? E no final, a cada trio, eu vejo os lucros e aí eu considero. Um erro comum, como isso, é nosso mercado também. E, por favor, prestem atenção nisso daí. Você começou um negócio, está lá na luta, começou a dar lucro, o lucro do negócio não é o seu salário. Exatamente. Isso acontece muito. Então o cara falou, fiz 10 mil esse mês, paguei as contas, 20 mil, 10 mil, paguei as contas, sobrou 2 mil reais. Esse 2 mil reais que sobrou não é seu. Se você precisar dele, então você precisa de um pedaço dele, mas você tem que deixar algo para a empresa, porque senão você sempre vai deixar a empresa, qualquer suspiro, você acabou o negócio. Cara, isso é real. Um dos maiores insights que eu recebi foi quando eu montei a empresa, e eu estava numa reunião, cara, mudou minha vida como negócio, tá? E esse foi um dos erros da antiga empresa que era um dos sócios, que eu vi o negócio não dar certo por conta disso. O sócio usava o dinheiro da empresa como dinheiro dele.
E eu lembro que eu estava numa reunião, o cara chegou para mim e falou assim, cara, vamos lá, você está montando um negócio muito legal, eu gosto muito de você, eu vou te dar uma dica. E aí o cara chegou para mim e falou assim, a dica é, e eu até vou fazer um vídeo sobre isso para botar no Instagram depois, o cara falou assim, Christian, não trabalhe com o seu cu. E vai isso lá, certo. Você podia falar um pouquinho antes. E aí, cara, eu fiz aquela cara daquele meme de pergunta, né? Tipo, what? E aí, cara, na hora que o cara fala, mano, trabalho com seu cu, eu falei, não, eu tô querendo vender publicidade, não tô vendendo outra coisa, não. Aí o cara falou, cara, o que é o cu? O cu é o caixa único. E o empreendedor, o dono do negócio, acha que quando tá ganhando muito dinheiro, o dinheiro da empresa é dele. E dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, e o dinheiro é seu dinheiro. Mas, assim, e, cara, é uma dica simples, você fala, não, beleza, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Mas na hora que você começa a crescer, eu lembro, cara, no início, eu fiz uma grande venda e tal, chegou pra minha esposa e falou, meu, vamos viajar esse ano novo, vamos pra fora, vamos passear e tal. E ela cuida do meu financeiro, ela falou, a gente não tem dinheiro. Como assim não tem dinheiro? Acabei de fazer uma venda, tava falando, mas esse dinheiro não é teu. Olha o teu Prolabore, teu salário mínimo. Ela falou, poxa, mas, cara, não, esse dinheiro não é teu, esse dinheiro é da empresa. A empresa ganhou dinheiro, a empresa tá bem, parabéns. Tá vendo? Mulheres ponderadas. E aí, cara, mas isso eu guardo e ensino, e foi muito legal até. Eu lembro, até uma das pessoas que trabalhou com a gente na edição de vídeo, então, ele falou, cara, eu fazia algumas coisas e tudo que ele ganhava, ele gastava. Tal. Eu falei, cara, não trabalho com teu cu. E mudou o trabalho dele, cara. Tipo assim, até como conceito, ele começou a falar, cara, Cris, hoje a minha empresa tem dinheiro. Sabe? Ele começou a separar isso. Então, eu levo esse ensinamento Jedi pra todo mundo. Marcante. Não trabalhe com seu cu. Mas isso é pra notar. Outra coisa pra notar, confusão patrimonial. Você deve ver bastante isso. Os caras chegam a apresentar, puta, a ideia é boa e tudo mais, só que o cara paga o supermercado dele no cartão de crédito da empresa. Isso acontece bastante. O que às vezes acontece? Você coloca um Prolabore baixo para o sócio, tudo está na conta da empresa. Só que você coloca que a empresa custeia ele em tudo. É gasolina, é refeição, e aí ele coloca o mercado... Escola dos filhos, tudo. Enfim, então esse é um ponto. Então o que eu penso é que Prolabore precisa ser mediante o que você entrega na empresa, então você precisa ser funcionário da empresa, você precisa trabalhar na empresa. Nossa. Achou essa, hein? Quem é depois? Nossa. Então assim, para receber Prolabore, você precisa trabalhar na empresa. Exato. Você precisa analisar o que você faz na empresa, o que você produz, tempo e resultado, e comparar com o mercado, e você precisa ganhar menos. Ponto, porque seu foco é equity e dividendos. Se você for sócio e não trabalha na empresa, logo você não tem Prolabore. Então, você vai focar, você vai dar mentoria, você vai fazer os apoios que tiver para focar em equity e dividendos. E o investidor, mais do que nunca, focado no equity e investimento, sem o risco jurídico, porque ele não é sócio. Por isso que ele não faz gestão. Ele não participa de análise, está ali olhando o DRE, a última linha, etc e tal, para ele é uma forma mais ampla de enxergar. Então, esse é um ponto a olhar. E aí eu vou até mais além, que às vezes, por exemplo, imagina um cenário que você tem um sócio que ele é comercial e o outro sócio que é do departamento administrativo. Ambos têm Prolabores. Os Prolabores não necessariamente precisam ser iguais. Tem gente que fala, são dois sócios, cada um tem 50%, então é igual o Prolabore. Não, você precisa analisar o que eles fazem. Mediante o que eles fazem no negócio, você define o Prolabore. E pode ser que um sócio tenha um Prolabore um pouco mais alto do que o outro, normal. Agora, o comercial fala, mas ele tem comissão das vendas. Cara, isso pode acontecer, precisa ser analisado um pouco. Eu não gosto. Porque o foco tem que ser no equity e nos dividendos. Também acho. Ponto. Então, assim, a minha visão sempre é que o Prolabore tem que ser para o cara conseguir comer, tomar banho e viver. É isso aí. Ponto. Ele não pode ter luxo com o Prolabore. E até porque são funções diferentes. Ele tem que ver, aí dá o nome que quiser, ele é CEO alguma coisa, ou ele é diretor, isso é um papel. Então, um é diretor técnico, outro é diretor comercial. Ele é um executivo. Ou ele é o cara que vai pagar o almoço? Então... Eu ia fazer uma chamada dessa, falando, não antecipando a vitória, mas... É verdade, não vamos antecipar. Não, ficou complicado. Eu sou o próximo.
Não, e ainda tem o lance da mão esquerda, né? Conseguiu, cara. Putz, tá difícil, viu, Cris? Tô sendo sincero. Não, agora já... E não leva a gente, não vem com o McDonald's, não. Ó, não esqueça aí, pessoal, sugestão aqui embaixo, hein? Tem Dos Burger King. lugares. Executivo é uma coisa e mesmo sócio é outra. Então vamos supor uma empresa que não está olhando muito por uma questão Cara, do equity, está me querendo resta- crescer. Então eles não vão imaginar vender a empresa. Que é uma das coisas que inclusive você não recomenda, eu também não curto muito isso. Eu acho que você tem que criar, você mesmo falava, criar a empresa para o mundo. Mas os caras estão crescendo dessa forma, uma coisa são eles diretores, outra coisa são eles sócios. Sim. Dividendos é uma coisa, quanto um diretor custaria? cara, até deixei aqui de errado, vai, vamos lá. Pronto, não mexe mais. Ai. Enfim. Eu já dei minhas dicas, vamos se concentrar aí que vocês vão ficar olhando muito. E não vai dar Agora é a sorte. final, galera, é a final. Nossa, e pior que pera, vocês colaram a peça, porque eu encosto no outro episódio. Ô, Caio, eu só acho o seguinte, você é um cara que tem bom gosto, você Não, escolhe não. bons restaurantes. Então, assim, eu acho que até por você ter uma capacidade de escolher bons restaurantes, eu acho que você deveria, né? Não precisa Não, não precisa nem encher. aqui. Não, você tá comemorando essa hora. Aí, ó, Não, ele tirou? tirou. Ele pegou de cima e colocou, Não foi. Não, e aí eu que me dei mal agora, né? Você me fez comemorar antes da hora. E eu tô dentro das regras, pessoal, porque agora eu não sou enganado mais, viu? Nossa. Mas tranquilo, vamos falando aí, Vamos porque falando, vamos falando. não precisa se preocupar Então, ó, comigo, não. Desse, inclusive, ó, a gente falou sobre planejamento, fundamental. Não saiam fazendo as coisas sem ter um mínimo de planos. Não precisa fazer um business plan para tudo, mas faça um mínimo de plano, né? A gente falou Sim. disso. Qual foi o outro? Qual foi o outro, Sandro? Não, a gente falou sobre o perigo do planejamento, depois a gente Qual foi o falou planejamento? sobre A precificação. precificação, Saber preço do almoço. Qual Saber será o preço do precificar, almoço saber precificar, que eu isso acho vai que eu vou garantir pagar, hein? A Não, longevidade já saiu. Saiu nada. e sobre Prolabore. Ai, caramba. Então, quem começou um negócio e tem sócios, senta na mesa e fala, vamos fazer o sensato. Vai cair. Cara! Quem depois o Adam? É você. Mano, eu já tava segurando aqui. Não, tem que colocar. Nossa, o Cris tá se apegando ao último, É o sabe? detalhe, né? A regra. Ele tá com o É, livrinho debaixo da exato, regra Ele aqui. quer que o pênalti dê na trave. Caraca. Ah. Nossa, Parabéns. eu não acredito. Foi no meio. Porque Não, eu você- confesso que eu tô torcendo pra que... Ah, obrigado! Obrigado, eu não acredito nisso. Muito bom! Ele comemorou antes da hora! E você sabe o que foi engraçado? Ele colocou e No foi. meio! E ainda vai colocar no meio. E pior que, ó, ficou quase inteiro embaixo. Ele ainda falou, vou colocar no meio. Ah! Não, e colocou, e o negócio ficou um tempo. Depois vale até um playback aí, um flash, sabe aqueles volta ali? Pela regra, deixa eu ler um negócio. Eu acho que já era a vez do Caio, oficialmente. Ah, é assim. Vocês vão, pra pagar esse almoço, vocês não estão entendendo. Ele vai pegar isso aqui e vai falar assim, ó, como foi daqui pra cima, só vou pagar a entrada. Só vai ter couvert. É uma boa, é uma boa. Exatamente. Caraca, já tinha comemorado, já tava ali. Ó, fica a dica, não comemore antes da hora. Nunca. Esse é o perigo do planejamento. Exatamente. Sensacional! E aí, com isso a gente termina uma primeira temporada? Fechando a primeira temporada, eu vou ter que pagar o almoço. Boa, Vamos mandem aí, escolher. ó, caprichem no lugar do almoço. Existem algumas possibilidades, Habibs. Churrasquinho grego. Não, tem outro nome aqui. Eu tenho Habibs mais top. Ragazzo. Ragazzo. É bom, Habib's legal. mais top. Habibs mais top aí, ó. Mas vamos lá, tem o McDonald's e o Não, Burger McDonald's King. não tem que não entrega. Burger King entrega aqui em casa. Ok. Então é isso, pessoal. Mais um episódio desse Level. E dessa forma sensacional. E eu tô muito contente. Porra! Por vários Cara, eu motivos. ganhei de virada. Caraca! Eu perdi o primeiro,
Exato. Tudo indicava que eu ia, né? Me dar mal. Exatamente. Aí eu vim para a estratégia do vinho. E aí eu deixo os dois É desequilibrados. verdade, vinha a partir da segunda que você tinha perdido, agora a partir daí... Perigo da falta de planejamento. As vantagens de ter um planejamento. Boa. Isso aí. E assim a gente encerra mais uma temporada. A primeira temporada A primeira, do Esse Level. na A verdade, primeira né? temporada É. desse Level. E temos planos muito bons para a segunda temporada. Aliás, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, que a gente vai contar novidades lá também. É isso aí. E nós, como bons gestores de negócios, que a gente também fala, mas também aplica, buscar novidades, inovação, e isso a gente vai aplicar nesse Level. Então se preparem para os próximos episódios, para as próximas temporadas, porque a gente quer cada vez mais inovação. E que cada vez mais ela agregue na sua jornada, na sua carreira, na sua vida, e que de alguma forma as nossas histórias, a história do Christian, a história do Adam, a minha história, possam contribuir para vocês. Pessoal, esse Level na área. Até a próxima temporada, o próximo episódio e o próximo almoço. Sugestão de lugares para almoço, galera. Valeu! Valeu!